Deus colocou algo no meu coração, quero compartilhar. Bom é estarmos aqui, bom é reunidos, adorarmos a Deus, nesse congresso tão abençoado, ter nos proporcionado coisas especiais nesses dias. Deus abençoe a vida do meu pastor, o líder, todos os pastores, pastor Davi Feitosa, pastor Gedilson, o pastor, Deus abençoe todos. É muito bom estar aqui. É algo inédito que Deus fará essa noite para as nossas vidas. Você consegue alcançar a mão de alguém que está do seu lado e dizer: Deus tem algo? Diga para ele: Deus tem algo. Não, diga mais forte, diga: Deus tem algo preparado para você nessa noite. Gênesis capítulo número 7, quem encontrou, diga: eu achei. Diz assim a palavra de Deus: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tem sido justo diante de mim nesta geração. Por mais uma vez, sem incomodar, pegue na mão de alguém só para liberar essa palavra, porque isso aqui é profético. Pegue na mão dele e diga: você vai crescer aonde ninguém mais cresceu. Não, mas diga com ânimo, diga sorrindo, porque sorrindo você é mais bonito. Diga: você vai crescer aonde ninguém mais cresceu. Isso é profético. Olhe para cá. Quando nós falamos de crescer ou de crescimento, é algo que todos nós desejamos e que todos nós queremos, porque crescer é algo bom e é algo agradável. Quem é que não gosta de crescer e de avistar o crescimento? De ver uma área em que você trabalha, em que você se relaciona, enxergar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Você não fazia tão bem, você não dominava todas as técnicas e hoje você consegue dominar. Você não conseguia fazer com total destreza e hoje você já domina aquilo que você faz. Porque quem sabe um dia você não conseguia e hoje você consegue, porque você cresceu naquilo que você faz. Você enxergou a sua mudança, o seu crescimento. Você conseguiu fazer coisas que outrora você não conseguia, não tinha capacidade. E pelo fato do crescimento, do desenvolvimento, você enxergou muitas mudanças na sua vida, e isso é bom. Porque crescer é algo maravilhoso em nossas vidas. Crescer em todas as áreas nos traz alegria. Quem é que não gosta do crescimento? Até uma mãe enxergar o crescimento do seu filho é maravilhoso. Porque quem sabe outra hora ela olhou e disse: meu filho nem falava, meu filho nem andava, e sem eu perceber, de uma hora para outra, ele está andando, está falando, está correndo na igreja. Isso é bom. Isso é algo maravilhoso, é o crescimento. É uma mãe tendo a oportunidade de avistar o crescimento do seu filho. Bom para um pastor é avistar o crescimento da igreja. Uma igreja que outrora, quem sabe, ele estava passando tanta dificuldade, tantas lutas na igreja, quem sabe estava pregando para poucas pessoas, estava no início, estava passando por muitas dificuldades. E quando ele menos imaginou, o crescimento tomou uma proporção tão grande, e é maravilhoso para um líder enxergar o crescimento daquilo que ele faz. Ver que as pessoas estão se dedicando à obra e cada vez mais está crescendo, isso é bom e isso é gratificante. Então isso aqui é algo óbvio, todos nós queremos crescer e todos nós temos o desejo de crescer. Só que quando nós falamos do crescimento, e do crescimento com facilidades, porque crescer não é fácil, só que existem alguns lugares e alguns ambientes que nos proporcionam o crescimento de uma forma mais fácil. Se você conhece muitas pessoas, se você tem muitas amizades, você até vai passar por algumas dificuldades, mas terá algumas facilidades que outras pessoas não têm. Porque quem sabe você conhece muitas pessoas, quem sabe você domina alguma técnica, quem sabe você tem uma inteligência mais apurada que muitas pessoas, e você terá mais facilidade de crescer. Só que o que Deus está nos propondo essa noite é algo muito mais interessante. Deus não está nos falando de um crescimento em um ambiente em que nós dominamos. Deus não está falando de um crescimento em uma área em que nós sabemos lidar com ela. O que Deus está nos falando essa noite, isso é profético, é que nós vamos crescer aonde ninguém conseguiu crescer. Se existe um ser que é influenciado, é o ser humano. O ser humano, ele é totalmente influenciado. Se eu vi alguém não conseguir chegar em um lugar, logo eu vou entender que eu não tenho capacidade de chegar até esse lugar. Se eu vi muitas pessoas fracassarem, logo eu vou imaginar e a minha mente vai dizer para mim mesmo: você também não tem capacidade de chegar em algum lugar.
Quantas pessoas enxergaram a realidade da sua família? O meu pai não conseguiu um bom emprego, a minha mãe não conseguiu uma faculdade, então eu também não vou conseguir. Quantas pessoas estão vivendo o reflexo da frustração da família? Os meus familiares não conseguiram ter uma vida espiritual estabilizada. Todos os que vivem ao meu redor, o meu ciclo de amizade, nenhum consegue se firmar na igreja. Só que essa noite eu venho liberar uma palavra, e essa palavra tem direcionamento espiritual. O que Deus tem preparado para você não vai ser bloqueado pelo reflexo da frustração de alguém, porque o que Deus está entregando para a sua vida essa noite é algo inédito que não foi entregue a ninguém. Receba isso. Só que quando nós falamos de crescer em um lugar onde ninguém cresce, é algo dificultoso. Porque crescer onde ninguém cresce é ir contra a lógica. É você olhar todo mundo voltando e dizendo, eu fui e não deu certo. E você andando na contramão e dizer, mas eu vou e eu creio que vai dar certo. Porque nós carregamos uma palavra, e a palavra de Deus é essa. Se Deus nos ordenou ir, ainda que todos que foram fracassaram, nós temos a certeza e a veemência que nós precisamos ir, porque a palavra de Deus é maior. Só que quando eu olhei para a Bíblia e vi a história de Noé, eu vi um homem que cresceu aonde ninguém mais cresceu. Noé é uma prova bíblica de um homem que cresceu aonde todos fracassaram. Só que Noé nos dá as recomendações e nos deixa algumas lições. Você quer ver a primeira lição? Noé mesmo nos deixa bem claro: quem quer crescer aonde ninguém mais cresceu, tem que estar aonde ninguém quer estar. Eu vou repetir isso para você entender. Quem quer crescer aonde ninguém cresceu, tem que estar aonde ninguém quer mais estar. Eu vou te explicar. Deus olhou para Noé e disse, Noé, construa um grande barco. Noé, construa um barco e nesse barco você vai precisar entrar juntamente com sua família. E o engraçado é que Deus não manda Noé construir o barco perto de um rio, perto de uma represa ou perto do mar. Deus manda Noé construir o barco em terra e terra seca, para alguém passar em frente ao barco e dizer, esse barco nunca vai conhecer água, esse barco nunca vai saber o que é navegar, esse barco nunca vai passar por cima das águas, porque está em terra seca. E Noé não tem força suficiente para levar o barco até onde precisaria para ele navegar. Só que a palavra de Deus, ela vai contra a lógica humana, e a palavra de Deus para Noé era essa: Noé, entra na arca tu e a tua casa. Ainda que entrar na arca doesse para Noé, ainda que entrar na arca cortasse algumas coisas na vida de Noé, a palavra de Deus era reta, simples e objetiva. O lugar da sua família e o seu lugar é dentro da arca. E o engraçado é que Deus, colocando Noé dentro da arca, ele está cortando o ciclo de amizade de Noé. Porque se Deus está colocando ele dentro da arca, Deus está afastando ele de algumas pessoas. Entenda algo aqui, guarde isso para a sua vida. Existem pessoas que até têm o dom de Deus, existem pessoas que até têm a capacidade, a unção de Deus, porém as pessoas que eles vivem, as pessoas que eles andam, limitam a promessa e aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Só que essa noite Deus me trouxe aqui para liberar só uma palavra sobre a tua vida, que quando você se localizar no lugar que Deus ordenou, não se assuste. Algumas pessoas vão parar de ir na sua casa, não se assuste. Algumas pessoas não vão mais te cumprimentar. É simples, é Deus te afastando de algumas pessoas para liberar o crescimento que Ele tem preparado para a tua vida. Só que é uma segunda lição no texto, porque Deus olha, manda Noé entrar. E entrar na arca dói, entrar na arca machuca, porque está afastando e cortando Noé do ciclo de amizade. Só que entra uma segunda lição e essa é maravilhosa. Quem quer crescer aonde ninguém cresceu, tem que entender algo. Existem algumas portas que precisam ser fechadas. Você consegue levantar o teu dedo de profeta? Levante o teu dedo, nós estamos em um culto pentecostal. Aponte para alguém, diga para ele, você quer crescer onde ninguém cresceu? Diga para ele, algumas portas vão ter que se fechar na sua vida. Mas pregador, porta fechada é sinal de crise, porta fechada é sinal que tudo acabou, porta fechada é sinal que eu não tenho mais para onde ir. O engraçado é que nós já estamos viciados em campanhas de portas abertas. Não é errado e nunca foi.
é bom e é maravilhoso, porém quando nós viciamos nas portas abertas, nós esquecemos que o nosso Deus é especialista em trabalhar com portas fechadas, porque a Bíblia mesmo que diz, o mesmo que tem a chave e abre e ninguém fecha, é o mesmo que fecha e ninguém abre, é Ele. Então quando eu olhei para a história de Noé, eu vi a Bíblia dizer, olha a Bíblia, não é Noé, é Deus, não é a família de Noé, é Deus, não é os amigos de Noé, olha a Bíblia, e Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, é a Bíblia, e Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Mas pregador, Deus fecha a porta? É lógico que fecha, mas o engraçado é que quando Deus fecha a porta, ninguém entende. Quando Deus fecha a porta, nós questionamos. Quando Deus fecha a porta, é mais fácil nós olharmos e dizer, mas por que é que Deus fechou a porta? Por que é que Deus fechou aquela porta que eu tanto orei? Por que é que Deus fechou aquela porta que eu passei tantos dias indo para a vigília, cultuando, fazendo campanha? Por que é que Deus não abriu aquela porta? É simples e é objetivo. Existem portas que Deus não abre porque Ele te conhece. Existem pessoas que, se as portas abrirem, eles não comparecem mais no culto. Existem pessoas que, se as portas abrirem, eles esquecem que tem igreja, eles esquecem que tem pastor. Eu vou além, existem pessoas que estão aqui nesse culto essa noite só porque a porta está fechada, porque se a porta estivesse aberta, o último lugar que ele viria era na igreja. É por isso que Deus invade a história de Noé, e a Bíblia diz, e Deus fechou a porta da arca. Noé do lado de dentro, quem sabe, ele olhou e disse, por que é que Deus fechou a porta? Eu não entendi por que Deus fechou aquela porta. Só que quando a chuva começou a cair, ninguém entendia, mas quando a chuva começou a cair, todo mundo que estava do lado de fora morreu. E quem não morreu, pregador? A família da porta fechada foi a única família que... Pegue na mão de alguém que está do teu lado, pegue na mão dele, balance a mão dele e diga, é melhor a porta ficar fechada e a tua família conservada, do que a porta abrir e o que está do lado de fora matar quem está do lado de... Quem estava do lado de fora, se a porta abrisse, entrava para o lado de dentro e matava a família e matava o ministério de Noé. É por isso que existem portas que Deus fecha e você não entende. É por isso que existem portas que Deus mantém fechada e você não entende. Existem portas que Deus nunca vai abrir, porque Ele sabe, se abrir você para, se abrir você desiste, se abrir você entrega o ministério, se abrir você entrega a carteirinha para o pastor e diz, eu não vou mais para a igreja porque eu não preciso de igreja. É por isso que Deus mantém a porta fechada. É para te ensinar algo. É melhor a porta ficar fechada e a tua família conservada. É melhor a porta ficar fechada e o teu ministério ficar conservado. Você tem mão para levantar, porque eu vou liberar uma profecia. Enquanto você está aqui essa noite, alguém livrando a tua família, a tua casa. O diabo achou que o que estava do lado de fora ia acabar com a tua família, só que Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra. Na tua família ninguém toca, na tua família ninguém... Finalizo agora, olhe para cá. Só que existe uma terceira lição no texto, e essa é maravilhosa. Porque se eles estavam dentro da arca, duas coisas aconteceriam, e eu paro agora. Se eles estavam dentro da arca, Deus daria dois benefícios para ele. O primeiro benefício era o livramento de Deus. Porque quando a água chegou, e a água representava a crise no texto, porque por onde a água passava, ela devastava. Por onde a água passava, ela derrubava. Se tinha tenda, se tinha árvore, se tinha seres humanos, a água acabava com tudo. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que a água mata todo mundo. A única família que é livrada é a família de Noé. É por isso que alguém não entende. Alguém na tua rua olha e diz, mas todo mundo foi atingido pela crise, todo mundo parou, todo mundo entregou. E por que é que ele continua? É simples, é porque ele está dentro da arca, e quem está dentro da arca tem livramento de Deus. Só que há uma segunda lição no texto, porque se tem livramento, tem um segundo benefício. E qual benefício é esse, pregador? Eu paro agora. Quem está dentro da arca, ele cresce aonde
todos perecem. Você conhece o texto, quando a água começou a cair no chão, quando o barco tem contato com a água, a única coisa que sobra, ou a única coisa que resta, e é óbvio disso acontecer, é que quando a água caísse no chão, o nível da água subiria. Enquanto o nível da água estava subindo, alguém começou a se afogar. Enquanto o nível da água estava subindo, derrubava as tendas. Enquanto o nível da água estava subindo, derrubava as árvores. Enquanto o nível da água estava subindo, destruía tudo que estava pela frente. Só que como Noé e a sua família estavam dentro da arca, isso aqui é profético, levante a sua mão, por favor. Enquanto a água caía no chão e mais o nível da água subia, mais a arca subia com a água. Que é isso, pregador? É Deus me trazendo aqui para liberar uma palavra. Quanto mais a crise bater na tua porta, quanto mais a crise chegar na tua família, mais você vai crescer, mais o teu ministério vai crescer, porque o diabo já tinha anunciado que a minha geração ia afundar, que a minha geração ia cair, mas eu vim aqui dizer, a minha geração vai crescer na crise. Pegue na mão de alguém e diga para ele, você vai crescer na crise.